E aí, galera, vamos para o nosso último módulo da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem. E esse módulo nós vamos trabalhar meios e instrumentos para a elaboração de um processo de trabalho em enfermagem. Tá? Então, todos esses módulos nós trabalhamos conhecimentos administrativos, né, conhecimento de algumas teorias, a aplicabilidade e a função da enfermagem nesse processo, e agora nós vamos trabalhar os instrumentos que vão auxiliar nesse processo de trabalho. Tá? Começando então, a definição de processo de trabalho em saúde e enfermagem. O que é isso? É mais que uma sequência de atividades, gente. Tá? Ela é a materialização da função administrativa do enfermeiro, tá? Aplicada tanto ao cuidado direto quanto ao cuidado indireto, que é na relação de equipe. Então é um mecanismo racional, norteador na nossa prática profissional. Então ele faz parte da nossa função, da nossa praxis no processo de cuidado. Então ele consiste em quê? Um conjunto de ações organizadas, planejadas e coordenadas, tá? Que vai atender às necessidades de saúde do paciente e às necessidades do trabalho em equipe também nesse processo, de forma resolutiva, gente, tá? Não esqueçam disso. Esse é o principal ferramenta de organização, né, no processo. E aí ela tem etapas, né? E a primeira etapa do planejamento é a fase estratégica, tá? Que é a etapa de prever e organizar, tá? Que a gente utiliza de Henry Farrell, né? É um momento de definir o que é, por quê e como o cuidado será prestado. E aí eu vou definir a definição de objetivos e prioridades, então estabelecer metas. Quais são as metas principais de curto, médio e longo prazo, que é um planejamento, ele vai ter que criar essas estratégias, e de factibilidade de ações também. Eu não posso criar um planejamento em que eu não vou ter braço para lidar com isso, né? Então eu tenho que reduzir os riscos de agravo ou de acidente ou de piora do quadro da pessoa, e entendendo o que eu posso agir naquele momento. Alocação de recursos, determinar a necessidade de recursos humanos, dimensionamento de pessoal, materiais, insumos e tecnológicos. Então, e essa decisão é baseada na gravidade clínica, na prioridade de gravidade clínica e no tempo necessário para cada ação, herança, né, que eu vou determinar. Então, a partir dos... Não adianta eu planejar uma questão de uma vacinação num público de 100 pessoas se eu não tenho profissionais para atender essa demanda e se eu não tenho insumos quantitativos para isso. Então eu tenho que planejar dentro de uma gama que seja possível resolução, tá? Então eu tenho que alocar recursos, que vai ser tanto recursos materiais quanto recursos humanos. A definição e aí tem que definir responsabilidades. Quem fará o quê e dar a cada um a sua função específica dentro de um trabalho mais coletivo. A segunda fase é a execução, a fase operacional, né? Que é a fase de implementação daquilo que eu previ como meta. Então, levantei problema, criei metas e criei estratégia de ação. E agora eu vou implementar essa critério de ação, tá? Aplicação na racionalização do trabalho, isso, né? Então, assim, implementação de ações de cuidado, realização de intervenções diretas, né? Administração de medicamentos, curativos, né? É uma da ação. A adesão de protocolos e procedimentos padronizados, o uso rigoroso, na verdade, é a palavra correta, de POPs, que são os protocolos operacionais de padrão. Garante, o que o POP vai garantir? Uma execução mais segura, porque ele foi estudado, ele foi cientificado, a partir disso se criou um fio norteador no processo de cuidado. Então, ele vai nos dar uma garantia de um melhor cuidado mais estruturado. A comunicação e registro, a comunicação é clara entre a equipe, né? O registro é formal e sistemático. Então, isso é um ponto que eu quero deixar bem claro. Nós temos uma dificuldade de registro nas nossas formações, tanto na parte assistencial quanto na parte acadêmica. A gente faz muito, mas publica pouco. A gente produz pouco conhecimento ainda na enfermagem, tá? E outra coisa importante é que a gente, nos prontuários, na questão de evolução, também a gente, muitas vezes a gente deixa de escrever, de colocar muitas coisas dentro do trabalho. A outra fase é a avaliação, a fase de controle de ajuste, né? E corresponde à função controlar, né? Que é o quê? Apliquei,
planejei, apliquei a ação e agora tem que avaliar o resultado dessa ação se está dentro de um plano que eu esperava. Então, a análise de indicadores, então, utilização de dados objetivos, vamos ver se houve uma melhora no quadro, né? Fiz um quadro de vacinação, que eu tinha um quadro baixo de vacinação de 70%, 80%. Após essa vacinação, nós chegamos a 90% e poucos por cento, então é um indicador de melhora do quadro, né? Então, e aí a gente sempre tem que avaliar a partir de alguns indicadores estabelecidos. E muitas vezes também fazer ajuste de planos de cuidado. Então, fiz uma ação de vacinação lá na comunidade, foi poucas crianças, tá? Então, vou ter que fazer um ajuste no meu planejamento para criar uma nova ação para cumprir a meta que foi colocado. O processo de enfermagem, né, como base de sistematização da assistência de enfermagem. Então, como eu falei antes, a sistematização da assistência de enfermagem é o que vai gerar, é um sistema metodológico, né, científico, organizado para aplicar o processo de trabalho. Eu sistematizo porque é uma metodologia para aplicação do meu cuidado dentro de um processo bem estabelecido. Ele é seguro, porque ele segue padrões estabelecidos, e ele é integral, tem uma visão holística do processo de cuidado. Então, o processo ele olha a pessoa na sua integralidade, né? Ele não olha em recorte, ele vai olhar sempre no processo de cuidado. E ele é baseado em evidências, né? Então, pela utilização de conhecimento científico, e como eu falei antes, ele faz parte da cientificação da nossa profissão. Então, a nossa profissão sempre foi científica, mas quando a gente a gente colocou a sistematização, ela padronizou isso, dando um embasamento que nos sustenta dentro da nossa prática, e por isso é importante. Então, em suma, o processo de trabalho é a bússola que orienta o enfermeiro, tá? O processo é o que vai nos direcionar o nosso trabalho. A gerenciar recursos a pessoas para alcançar um único maior objetivo, que é a recuperação do bem-estar da pessoa, utilizando a racionalidade administrativa para potencializar o cuidado humanizado. O instrumento de gestão do processo de trabalho depende intrinsecamente dos instrumentos de gestão, que transformam a teoria administrativa na prática operacional, né? E aí tem a administração científica, a de burocracia, e que a ideia, o objetivo é o quê? Organizar, padronizar o trabalho, assim como promover eficiência e segurança nesse processo de cuidado, tá? Existem alguns protocolos clínicos estabelecidos, né? Então, guias padronizados, que vão estabelece o caminho ideal, então ele vai dar um direcionamento dentro do processo, né? Então, hoje, no nosso processo de enfermagem, a gente tem, no Brasil, o maior referencial é a NANDA, né? Que vai dar os diagnósticos de enfermagem, então dentro do processo eu vou seguir, e aí vai seguir os diagnósticos a partir de NANDA, mas tem outros, tem o CIPESC, tem o CIPA, né, que são taxonomia que vão direcionar o nosso processo de diagnóstico de enfermagem, tá? E aí, exemplo, o protocolo de manejo da sepsis, protocolo de dor torácica, né, então ele vai dar esses POPs são construídos coletivamente a partir de dados científicos e vão dar um direcionamento claro e objetivo para o nosso processo de cuidado, dando uma garantia de diminuição de riscos, de agravos, né, e de erros no processo de cuidado. Outro ponto é o checklist, lista de verificação. Também são ferramentas de controle simples, né, mas extremamente eficazes, né, integram a rotina do POP no clínico. Então a gente pode utilizar o checklist em conjunto com o POP, mas também dá usar o checklist, tipo um controle de medicação de carrinho de parada. Tem um checklist que eu vou dando esse controle, né? Então assegura todas as etapas críticas, né, de um procedimento complexo de risco e cujas são cumpridas sequencialmente, tá? E os indicadores de qualidade, né, é um outro ponto importante. Função de avaliar o desempenho e eficácia de uma ação que foi criada, tá? E é parte do fundamento administrativo, sob coordenação da função de controlar, né, da racionalidade administrativa. Então, o indicador de qualidade é um indicador pós a aplicação de uma ação que foi planejada no processo. Então, eu planejo, incremento, implemento, né, a ação e depois eu avalio. E aí, utilizo de alguns indicadores como para me dar um dado mais objetivo, né, do qual efeito daquela ação gerou naquilo que eu propunha como objetivo da minha ação. Tipos de indicadores, de estrutura, tipo número de enfermeiros por leito, é um indicador.
de processos, taxa de adesão ao protocolo de higiene das mãos. Outro é o resultado, a taxa de infecção hospitalar, a taxa de lesão por pressão é um outro tipo de indicador. Então, em resumo, esses instrumentos formam um arsenal de gestão. O POP, os indicadores, o processo de enfermagem, tudo são uma gama de ações, né, que vão nos dar um arsenal de possibilidades de um controle administrativo no meu processo de cuidado. Tá? Outro ponto são os meios de planejamento e organização do trabalho, que ele pode ser sistematizado, como a gente já falou, na SAI, né? Escala de trabalho, planos de cuidados individualizados. Hoje, na saúde pública, a gente usa o PTS, que ele não é específico da enfermagem, mas ele é um projeto terapêutico singular que é para toda a equipe de saúde, um trabalho interdisciplinar, né? Então, ele é um outro instrumento importante nesse processo, tá? E passando para tecnologias de apoio à prática. Então, hoje nós temos prontuário eletrônico, sistema informatizado de gestão hospitalar e tem diferentes outros sistemas que a gente vai se ambientando, né? Nós estamos ambientando e colocando na nossa prática hoje profissional como riqueza para melhora na qualidade, né, do nosso. Quais são os benefícios e limitações do uso dos instrumentos? Então, benefício, padronização e procedimentos, né? Redução de erros e adversos e otimização do tempo da equipe e melhora na qualidade e segurança da assistência, né? Então, esses são os benefícios que esses instrumentos podem ocasionar. Quais são as limitações, né? Precisa necessidade de treinamento para a aplicabilidade dele, não adianta eu ter um instrumento, mas a equipe não saber aplicar. A dependência de recursos tecnológicos e humanos para isso, tá? Então, para implementar eu preciso de recursos humanos e tecnológicos. Nós temos, às vezes, a resistência à mudança, tem profissionais que trabalham há muito tempo, têm uma resistência à mudança, às alterações, e possível sobrecarga administrativa e mal planejado. Então, se a ação for mal planejada, nós temos grande dificuldade nisso. Exemplos práticos no hospitais de atenção primária de saúde, nós temos o hospital de grande porte, a utilização de POPs. Hoje, grande parte dos hospitais já usam os POPs e checklist em cirurgias, administração de medicamentos, né? E na atenção primária, a SAI e os planos de cuidados individuais ajudam. E como eu falei, o PTS também é um outro instrumento aqui. As equipes de saúde da família, os prontuários eletrônicos e sistemas informatizados, ESUS, SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, sistema SINASC, que é o Sistema de Nascimento Vivo, o SINAM de notificação, são outros instrumentos importantes aqui. Certo, galera? Muito obrigado e finalizamos mais uma disciplina.